Olá, professores, olá, pais, tudo bem com vocês? Mais uma vez juntos aqui no canal. E eu espero que o conteúdo de hoje seja de grande serventia a vocês, que vocês gostem bastante. Curtam, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal quem ainda não se inscreveu. Deixem comentários e perguntas que vão ser bem importantes para nós. Muitas vezes, nós professores temos que lidar com a inclusão dentro da sala de aula. Existem muitos casos de transtornos de aprendizagem, né? Que a gente realmente tem que lidar e tem que ter algum conhecimento para passar por isso, para que a criança não se sinta constrangida ou para que a criança não seja diferenciada das demais crianças. Hoje nós vamos falar sobre o TEA, é o transtorno do espectro autista. Como o professor consegue lidar com uma criança autista dentro da sala de aula? É o que nós vamos ver hoje. Não vou aqui hoje comentar detalhadamente, minuciosamente sobre o autismo, porque isso cabe a profissionais especializados, psicoterapeutas, psiquiatras, que podem estar abrangendo mais além do que é esse transtorno, o que ele pode ocasionar. Mas, na verdade, o intuito desse vídeo hoje é direcionar professores para dentro da sala de aula como atuar, como estar trabalhando com autismo em sala de aula. Quais as características que uma criança autista tem? Que tipo de comportamentos ela pode ter dentro de uma sala de aula e como o professor consegue lidar com isso? O autismo ou TEA, que significa transtorno do espectro autista, é um distúrbio que afeta tanto a comunicação como a interação social e ele acaba trazendo problemas de aprendizagem para essa criança. Ela tem mais dificuldades de adaptação, de ler, de escrever, tudo é um processo muito lento, muito repetitivo para que ela possa aprender. Esse distúrbio ele se manifesta em torno de 1 ano e meio a 3 anos, a criança já começa a apresentar os primeiros sintomas. E o professor consegue identificar na sala de aula, logo nos anos iniciais, nas séries iniciais de aprendizagem, por conta das características, né, que a criança vai manifestando sobre o autismo. Ele é um distúrbio psiquiátrico, como eu disse, detectado na infância, e o professor já nota um dos sintomas mais relevantes do autismo é que a criança não consegue manter o olhar fixo no olhar de outra pessoa. Então o professor vai conversar com ele ou com ela, né, com a criança, e já percebe que a criança desvia o olhar. Ela não consegue manter o olhar fixo em outra pessoa. Ela tem essa dificuldade. Então, esse é um dos primeiros sintomas que o professor, a criança que ainda não foi laudada, não foi diagnosticada com autismo, e às vezes os pais não perceberam em casa, mas o professor pode passar para os pais essa questão do, uma delas, né? Seria essa questão do não olhar, não conseguir manter o olhar fixo no olhar de outra pessoa. Isso é um dos fatores bem importantes da criança autista. O autismo pode ser leve, moderado ou severo. No severo, a criança já tem mais dificuldade ainda de interação, mais dificuldade ainda de aprendizagem. Em geral, as crianças autistas, elas focam num determinado objeto por muito tempo. Se ela está com o objeto na mão, ela consegue focar aquilo, às vezes por horas, sem ser interrompida. E é muito importante detalhar, né? Porque na sala de aula geralmente é assim que funciona. Eles pegam uma borracha ou pegam um lápis e aquilo eles ficam olhando por determinado tempo. Isso acaba atrapalhando as aulas tradicionais, no sentido do professor não ter conhecimento desse aluno autista, porque ele tem a dificuldade de, quando a professora está explicando, ele não consegue focar no caderno, olhar para a professora e focar no caderno de novo. Ele consegue ter apenas um foco. Então, lembra daquela dificuldade de olhar nos olhos que eu acabei de falar também? Ele não vai conseguir olhar para o professor nos olhos, então ele só vai ter aquele foco naquele objeto interessante para ele. Isso também é um fator bem importante a ser observado no autismo. Por isso, cabe ao profissional da educação 3 missões: entender o distúrbio, criar métodos que captem o foco do autista, estreitar o distanciamento dos demais alunos com o que possui necessidades especiais. Então, é muito importante que essa criança seja adequada e ela seja
englobada também ao grupo, ao contexto da sala de aula. Ela não pode ficar isolada dos demais, muito pelo contrário, ela tem que atuar juntamente em todas as atividades que forem feitas. Essa criança tem que participar ativamente também. A adaptação do ambiente é importante. Então, antes de mais nada, antes que comecem as aulas ou o ano letivo, é importante que os pais levem a criança com autismo para conhecer a escola. Ele vai se enquadrar no ambiente, ele vai conhecer as professoras, conhecer os funcionários da escola, para que a adaptação não fique tão cansativa e não fique tão trabalhosa. Então, é legal os pais levarem essa criança antes do início das aulas, levar na sala onde ela vai estudar, para que ela possa criar um ambiente dela, para que ela possa ter uma interação com a escola e com o ambiente que ela vai estudar. Evitar ruídos altos. Alguns autistas têm hipersensibilidade ao som, ao ruído muito forte. Então, seria sugestivo aos pais também que trouxessem a criança um pouquinho antes da aula começar. Porque é inevitável o barulho da escola. Tem o sinal, tem as crianças correndo, as crianças gritando, o professor falando. Então, é muita informação para o cérebro de um autista. E aquilo causa irritabilidade muito fácil e ele pode entrar em crise. Então, o que a gente sugestiona para os pais? Levar essa criança um pouquinho antes da aula começar, uma meia hora antes, para ela ir se adaptando aos primeiros ruídos da entrada das crianças, para aquela coisa não ser muito chocante para ela. Então, ela já vai começar a escutar um pequeno ruído aqui, uma criança chegando, uma perua encostando. Então, aos pouquinhos, ela vai se adaptar com esses ruídos até o final da tarde ou da manhã, que é o horário que ela vai embora. Crie um método de interação único. Estabeleça um bom relacionamento com o aluno especial. No primeiro contato, professor, você deve abaixar na altura da criança, olhar nos olhos dela. Mesmo que ela desvie o olhar, você continua olhando e conversando, perguntando o nome dela. Crianças que têm autismo leve a moderado, elas conseguem ainda interagir, nem que seja por poucos minutos. Então, mesmo que ela desvie o olhar, que ela seja rebelde, né, no sentido de não querer contato, continue com contato, continue olhando nos olhos, continue falando, conversando. Olha, essa é a sua escola, eu vou ser a sua professora. Pega na mão dele ou dela, vamos passear, vamos dar uma volta para conhecer sua escola. Então, ela tem que se sentir íntima do professor, né? Ela tem que ter aquele contato maior para trazer realmente segurança, né, para a criança autista. Mas o professor deve ter essa técnica de sempre abaixar e olhar nos olhos da criança para manter o contato, principalmente se for a primeira vez. Crie uma rotina. Os autistas têm sérias dificuldades com coisas improvisadas, coisas realizadas de última hora. Então, estabeleça uma rotina dentro da sala de aula onde ele possa chegar, sentar, pegar o material, abrir o caderno. Então, são coisas que eles têm que fazer repetitivamente todos os dias. Eles agem por repetição. É o método que o professor consegue ainda atuar com ele. Coisas imprevisíveis, olha, agora nós vamos mudar de lugar. Isso para ele não registra, não funciona. Então, o autismo, ele é trabalhado através da repetição. E muitas vezes, através da repetição, o professor consegue até alfabetizar e o aluno conseguir trazer resultados positivos de alfabetização. Evite o distanciamento da criança autista com os demais colegas de sala. Muitas vezes, por se tratar de uma criança especial, os outros colegas de sala têm ciúmes, ou até pode tratá-lo com indiferença, ou podem ser agressivos com ele, porque sabem que ele tem um tratamento diferenciado da professora, porque ele precisa de uma atenção especial. Então, tudo isso tem que ser trabalhado dentro da sala de aula. Então, fazer com que ele interaja em grupo com as outras crianças, tentar fazer essa aproximação sem que ele se sinta diferenciado, né? Então, isso é muito importante. Não forçar a criança autista a participar de nenhuma atividade, de nenhuma brincadeira. Se ele não quiser, tem que ser respeitado. Ou ao contrário, ou então não permitir que ele participe de alguma brincadeira por achar que ele não vai conseguir trabalhar do jeito como as outras crianças fazem, ou ele não vai se dar bem em determinada atividade. Não, o professor tem que tentar fazer com que ele se adeque, né, a todos os outros alunos.
Isso é muito importante porque ele mesmo não vai se sentir diferenciado, os outros alunos também não vão diferenciá-lo. Ele tem algumas restrições, algumas limitações, isso tem que ser colocado para a sala entender. Sim, ele tem que ter uma atenção especial do professor? Sim. Porém, ele não é diferenciado fisicamente das outras crianças, ele pode brincar, ele pode estudar como eles. Ele apenas tem um distúrbio, que as coisas são tratadas diferencialmente para eles, vamos dizer assim, por causa desse distúrbio. Mas, enfim, ele é uma criança como as outras crianças. A escola deve levar também em consideração que para os professores é uma situação bem desgastante, principalmente com os professores que nunca tiveram dentro da sala de aula casos de autismo. Então, ele também está sofrendo uma adaptação, não é só a criança. O interessante é que a direção da escola, né, os gestores, eles entrem num comum acordo de que a professora também precisa de uma auxiliar num momento desse. Porque seria muito mais simples, muito mais fácil de estar trabalhando com o autista. De repente, essa auxiliar direcionaria a atenção especial a ele, né? Ou então, vice-versa, a professora estaria mais com ele um pouquinho e auxiliar elaborando as outras atividades, ajudando na sala. Então, nesse sentido, seria muito importante, seria bem sugestivo da escola trazer para dentro da sala de aula para ajudar a professora uma auxiliar de classe ou alguém com uma especialização maior, né, em problemas de aprendizagem e inclusão, porque isso seria de muita utilidade. A criança, ela pegaria mais rápido as coisas, a criança conseguiria se adaptar melhor aos outros alunos e à própria sala de aula. Estimule a participação da criança na sala em atividades simples, entregar uma lição, ajudar a arrumar a sala, apagar a lousa, né? Então, para que ele se sinta útil, se sinta importante também diante de todas as crianças da sala. É bastante importante essa interação. Tente conhecer a capacidade e as limitações da criança autista, respeitando também o seu momento de ficar sozinho. Muitas vezes ele não quer papo, ele não quer conversar, quer ficar no cantinho dele, lá com o objeto dele, ou então quietinho. Isso tem que ser respeitado. Aí o professor não deve ficar puxando, estimulando a brincar, porque ele tem o momento dele. Às vezes ele fica mesmo reservado. Então, isso tem que ser respeitado pelo professor e ele tem que ter o bom senso de saber identificar esse momento. Em caso de birra ou crises, o professor tem que entender um pouquinho de técnicas de modificação de conduta. Tente acalmá-lo sem gritar, sem se estressar, tente conversar aos pouquinhos e ver até que ponto ele consegue ir se acalmando só com a conversa, só com o diálogo. Não se apavore, não entre em desespero, você como educador. Essas crises muitas vezes acontecem, principalmente se essa criança for contrariada. Então, coloque isso para a turma, que também pode se assustar, né? Então, você tem que colocar para a turma que isso é uma crise, respeite a individualidade da criança autista. Se ela quiser ficar no cantinho naquele momento, deixe até a crise passar. Procure trazê-la para você na medida do possível, conversando, agradando, passando a mão na cabeça. Dê aqueles minutinhos para ela. Embora você tenha que deixar a sala realmente um pouquinho de lado, entre aspas, nesse sentido, por isso é bom que exista uma auxiliar, principalmente nessas horas, mas você direcione a sua atenção a ela. Pegue um objeto que chame a atenção, dê na mão dela para que ela possa observar, manusear, porque isso vai entretê-la com certeza. Então, existem algumas técnicas que você pode estar estudando, pode estar procurando saber melhor como que você deve lidar com esse tipo de criança. E aos pouquinhos você consegue tanto a sua adaptação quanto a adaptação dela na sala de aula. Trabalhar com autismo não se aprende na teoria, e sim na prática. Existem vários métodos que o professor pode utilizar, mas ele tem também que ir atrás de informações e buscar conhecimento, principalmente se ele tiver, né, pessoalmente que lidar com isso, com o autismo. Então, ele tem que se informar, tem que buscar orientações de como ele deve proceder com essa criança. E, principalmente, não se desesperar, não se desestimular, porque é um desafio. Sim, é um desafio, mas é um desafio que vai trazer crescimento profissional. Então, é importante que essa criança consiga
se enquadrar, se adequar ao ambiente e o professor se enquadrar e se adequar a ela. Tente empregar métodos fazendo com que a situação fique o menos desgastante possível, tanto para você quanto para a criança. E tenha em mente que se essa criança está ali, ela não está à toa. Ela vai te ensinar muito, você vai aprender muito com ela e com certeza ela também com você. Então, força, garra e seja acima de tudo profissional, não deixando o amor e o sentimentalismo de lado, mas use de artifícios para que você consiga se adaptar à criança com autismo e fazer com que ela se adapte também à nova realidade que é a sala de aula. Obrigada mais uma vez a você que ficou comigo nesse vídeo. Curta, compartilhe, comente, se inscreva. E eu quero opiniões de vocês. Vocês já tiveram alunos com autismo? Como vocês procederam? Essas crianças, elas são fáceis de lidar a partir do momento que você transmite amor, que você transmite uma doação de energia boa. Então, faça isso. Faça com que essas crianças se cheguem mais para você. Assim você consegue um êxito maior na sua aprendizagem e na maneira de ensinar. Eu espero vocês no próximo vídeo. Beijo, beijo, beijo. Até a próxima.